Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus, amém? Seja muito bem-vindo aí, igreja, a esse canal, que Deus possa continuar abençoando vocês aí grandemente em nome de Jesus, amém? Que você possa ser edificado por essa palavra em nome de Jesus. Hoje, igreja, nessa mensagem eu quero trazer para você a respeito do tolo e do sábio, amém? Eu quero falar um pouco para você, igreja, dos dois, né, em poucas palavras, para não ficar um vídeo muito prolongado, mas que você compreenda, igreja, que às vezes nós agimos, igreja, como sábio, talvez também às vezes agimos como tolo. Não sei em que perfil, em que nós vamos encaixar aqui nessa palavra aqui. Porque nós entendemos então que a palavra de Deus, igreja, quando ela fala acerca do sábio, fala de sabedoria, de entender, de compreender, de buscar o conhecer. Então a sabedoria que vem de onde? Vem do alto, igreja, que vem de Deus, nos faz então compreender, entender como lidar, como fazer com certas situações sobre a nossa vida. Olha para você ver, igreja, rapidamente aqui, na palavra de Deus em Tiago, o que o Senhor fala a respeito da pessoa quando ela é sábia. Então nós vamos ver a diferença entre os dois rapidamente em nome de Jesus. Acompanhe para você ver. Em Tiago capítulo 3, verso 17, a palavra fala assim: Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem facilidade e sem hipocrisia. Então nós vemos aqui, igreja, que a palavra de Deus já nos mostra que a sabedoria que vem do alto, ou seja, aquilo que vem de Deus para a nossa vida, para que a gente venhamos lidar com as situações aqui na terra, ela é, igreja, totalmente diferente ou oposta daquilo que o tolo faz. Porque a pessoa, igreja, quando ela realmente tem sabedoria, há momentos que, para que ela venha resolver a situação, ela vai pensar primeiro para depois falar. Quantas das vezes, igreja, nós agimos como um tolo ou sem sabedoria, e às vezes, igreja, não pensamos para falar, e às vezes ferimos alguém, ou talvez, igreja, poderíamos ter mudado a circunstância ou a situação daquilo que aconteceu. Às vezes nós carregamos então, igreja, fazemos que aquilo se transforme como, né, um exemplo aí que temos aí como uma bola de neve, ou seja, uma situação que era pequena, porque não tivemos o que? Sabedoria. Nós vemos que a sabedoria que vem do alto, ela é o que, igreja? Ela é uma sabedoria pura, irrepreensível. Ela é uma sabedoria, igreja, que pacífica, uma sabedoria, igreja, que não traz a hipocrisia, ou seja, a pessoa fala assim, eu tenho sabedoria para lidar com a situação, mas às vezes não sabe, igreja, lidar no silêncio. Às vezes não sabe lidar da forma que a palavra ensina. O que a palavra de Deus ensina no casamento? Que a mulher sábia, ela o quê? Ela edifica, a tola destrói. Por quê? Porque a tola, igreja, ela age da forma que não agrada o coração de Deus. A pessoa, igreja, ela não busca no Senhor como lidar com a situação. Ela não busca em Deus como fazer com que a situação que está adversa, ela venha então, igreja, se tornar uma situação de paz, uma situação, igreja, confortável, uma situação que venha a ser transformada em treva, em luz. Isso uma pessoa sabe, igreja. Às vezes nós não agimos na sabedoria, igreja, às vezes no perguntar, na sabedoria, às vezes não agimos, talvez quando abrimos a boca para falar, ou às vezes para se expressar, ou para se explicar, ou às vezes, igreja, para fazer com que a pessoa chegue até a Deus, queremos resolver de qualquer jeito. Nós vemos que a palavra de Deus, quando fala a respeito também do tolo, em Eclesiastes capítulo 10, no versículo 2 e 3, fala assim: O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, ele falta entendimento e diz: a todo que é tolo. Ou seja, a pessoa às vezes na igreja falta o entendimento de quê? De buscar a palavra. Porque o sábio, igreja, ele faz com que as coisas na vida dele, igreja, venham que se encaixar naquilo que Deus ensina na palavra dele. Então, seja, igreja, a pessoa que é tola é aquela que não busca a palavra de Deus, é aquela que não busca conhecer mais de Deus, é aquela que não busca em Deus para que venha resolver aquilo que às vezes ela não consegue resolver. Mas muitas das vezes fala que é inteligente demais, que ela consegue demais. Isso é uma pessoa tola, igreja, me perdoe. Por quê? Porque a pessoa que realmente tem sabedoria, a pessoa sensata, ela vai pensar assim: peraí, eu sou dependente de Deus, eu preciso do Senhor em todos os momentos da minha vida. Nós vemos que o tolo, até nos seus caminhos, ou seja, mostra sua tolice, mostra aquilo que ele está errado. Eu aprendi uma coisa, igreja, digo para você nesse momento que está assistindo esse vídeo: o sábio,
ele aprende com os seus erros. O tolo, nem mesmo com as suas tolices, ou seja, nem mesmo com os seus erros ele aprende. Por quê? Porque a igreja ele não entende, não compreende que nós temos que conhecer mais do Senhor, porque Ele nos direciona e nos mostra o que nós precisamos fazer, igreja, para lidar com qualquer situação que venha contra a nossa vida. Entendemos então que a palavra de Deus, igreja, quer que nós venhamos ser o que, igreja? Pessoas inteligentes, que buscamos do alto aquilo que nós precisamos, aquilo que Deus tem para nos dar, que é a vida eterna e a salvação com Ele. Você está entendendo, igreja, o que eu quero passar para você através dessa mensagem? Tome cuidado, igreja, nas suas atitudes, tome cuidado naquilo que você vai falar, tome cuidado na forma que você vai agir. Busca de Deus, porque a palavra de Deus fala que aquele que tem falta de sabedoria, que pede ao Pai e ele dá deliberadamente, ou seja, ele libera, igreja, sem medida a sabedoria para você lidar com a situação. Nós vemos que o próprio Salomão, igreja, é um exemplo aí de um homem que tinha muita sabedoria. Nós vemos também um exemplo, igreja, né, da história de Caim e Abel, na morte, estava lá, poderia ter ali então, igreja, o perdão, mas no que ele fala no coração? Não, eu não posso ser perdoado, porque é maior o meu pecado. Quando Caim falou isso, igreja, ele falou assim, não tem jeito. O que ele foi? Ele foi tolo. Por quê? Porque ele teria o perdão sim. Eu quero deixar, igreja, essa mensagem para você que está assistindo nesse momento. Aprenda, igreja, a lidar com as situações, aprenda a lidar com aquilo que vem contra a sua vida. Tenha sabedoria. Talvez o momento é de ficar em silêncio, mas vai chegar o momento de você falar. Talvez o momento de você se distanciar, mas vai chegar o momento de você se achegar. Tenha sabedoria. Deixa Deus falar no seu coração através dessa mensagem. Não para de assistir não, assiste até aqui o final, porque eu creio que Deus na igreja é Ele. É o Deus onisciente, onipresente, onipotente e que sabe todas as coisas. E sabe que às vezes nós precisamos de ter mais sabedoria. Que muitas das vezes estamos na presença de Deus, mas agimos como tolo. Agimos de formas, igreja, que às vezes não agrada o coração do Senhor e pensamos que estamos agradando o coração do Senhor. Aí eu pergunto para mim e para você, o que nós temos sido, igreja, nos últimos dias? Sábio? Tolo? O sábio, igreja, o que ele faz? Ele leva para Deus. O tolo tenta resolver com as suas próprias mãos ou do seu jeito. Quem tem sido nós? A diferença entre o sábio e o tolo. O sábio busca de Deus. O tolo tenta resolver de qualquer jeito. Que Deus possa edificar a sua vida, igreja, grandemente. Se possível, compartilhe essa mensagem, deixe o seu like, comente aí, igreja, né, a respeito dessa mensagem, em nome de Jesus. Como você tem lidado com as situações adversas que vêm sobre a sua vida? Tem sido sábio? Ou às vezes está deixando a desejar? Que Deus te abençoe grandemente, igreja. Fique em paz. Receba um abraço aí do pastor Ângelo em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.